Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo, tá? E o tema de hoje será: nos afastamos, como ele está? Então, o tema vai ser esse. Como sempre, vou tentar ser direta, objetiva, né? Então, vou falar, né, do afastamento e como a pessoa, né, que vocês vêm buscar aqui à mesa está. Teremos duas opções: a selenita laranja e a selenita branca. Quem tem dificuldade de mentalizar o vídeo, de fazer a escolha, pause, né? Pause o vídeo e escolha com calma. Se mesmo assim ainda ficar na dúvida, ouçam as duas opções, tá bom? Espero que vocês gostem do tema de hoje. Mentalize com calma, como eu já disse. Pegue para vocês aquilo que for de vocês e o que não for, joga por inverso, né? É uma tiragem coletiva, são muitas energias e nem tudo bate com a nossa história. Então vamos lá? Vamos começar com a primeira opção, que é a selenita laranja. A segunda opção a gente coloca aqui de lado. E vamos lá. Primeira opção. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Todos que aqui estão possam sair daqui melhor do que chegaram. Que você possa auxiliar, direcionar e acalmar os corações aqui aflitos. Que eu também possa ser instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Pessoal, como eu já disse, pegue para vocês aquilo que for de vocês, sejam coerentes, né? Uma tiragem coletiva, a gente não pode tomar decisões baseadas numa tiragem de tarô coletiva. Então, sejam coerentes, tá? Gratidão a todos vocês que estão aqui, que curtem o vídeo, que compartilham. E peço que continue curtindo, não esqueçam aí, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Tarô. Nos afastamos. Como ele está? Tarô. Nos afastamos. Como ele está? Uma pergunta direta e objetiva. Tarô. Nos afastamos. Como ele está? Fala para os meus queridos e as minhas queridas do outro lado. Nos afastamos. Como ele está, tarô? Bem-vindos a todos vocês ao canal Os Mistérios do Tarô. Tarô responde para os meus queridos e minhas queridas. Nos afastamos. Como ele está? Ou ela, tá, pessoal? Nos afastamos. Como ele ou ela está? Nos afastamos. Opchá, meu povo cigano. Nos afastamos. Como ele está? Nos afastamos. Como ele está? Pessoal, o fato de eu tirar poucas cartas não significa que eu não possa tirar mais no decorrer da leitura, tá? Depende da minha intuição, o que ela pede. Nos afastamos. Como ele está? E um conselho para os meus queridos e as minhas queridas. Um conselho, tarô, sobre essa situação para os meus queridos e minhas queridas. O tema do vídeo é nos afastamos. Como ele está? Um conselho para os meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Energia central. Nos afastamos. Como ele está?
nos afastamos. Como ele está, Carol? Vamos lá, pessoal. Direta, objetiva, como sempre costumo ser, tá? A energia central é a carta do Sol, né? A carta do Sol é uma carta que ela fala sobre clareza, sobre sucesso, sobre ego. É uma carta que fala sobre orgulho, né? A gente tá falando sobre um afastamento, né? E a gente tá perguntando como ele tá. Ele pode estar ferido no ego dele, tá? Pode estar ferido no ego dele. Ele pode estar cheio de orgulho e decidir que não vai atrás. Isso aqui é a energia central. A gente tá falando de uma pergunta direta. Então, né, buscando clareza para entender o que aconteceu, mas tá movido pelo ego, tá se sentindo ferido no seu ego. Porque a pergunta é uma pergunta direta, então a gente tem que responder diretamente. Então aqui, pela energia central, é isso que eu vejo. Mas vamos tirar as outras cartas, que aí eu falo com vocês aqui um pouco mais sobre essa carta do Sol. Mas basicamente é isso. É uma pessoa que vocês estão afastados. Como ele tá? Tá se sentindo ferido, procurando clareza para entender o que aconteceu, tá sem entender o que aconteceu. Talvez ele até esteja se sentindo que talvez, né, simbolicamente, né, gente, pelo amor de Deus, né, e pegue para vocês aquilo que é de vocês. De repente a pessoa também se acha muito, né, acha que não merece ouvir nada, que sabe aquela pessoa que tem um ego tão aflorado que ele acha que não deve ouvir nada, que ele tá sempre certo, que os argumentos dele são melhor, aquela pessoa que numa relação ela não sabe admitir os seus erros, acha que o erro é só do outro, tá bom? Vamos lá. Mas eu já vou destrinchar um pouco melhor. Nos afastamos. Como ele está? Olha, pessoal, bem não tá, tá? Bem não tá. Não vou florear aqui pra vocês, não. O que eu falei? Que tá movido pelo ego. O que eu falei sobre a carta de estar se sentindo ferido, mas tá sofrendo. Porque, assim, quando eu digo sofrendo, é uma pessoa que tá se sentindo assim, o que eu faço? O que eu vou fazer? Pensando muito nessa situação, mas o 7 de espadas aqui no centro da tiragem, é como se essa pessoa tivesse feito escolhas, né? Não é só uma carta sobre cautela, não é só uma carta sobre traição de todos os lados, não é só uma carta sobre mentira, não é. O tarô, ele tem seus mistérios, então essa carta também eu entendo como uma carta que alguém que pega 5 espadas, coloca no braço e deixam 2 caírem, né? Mas ele olha pro lado, sabendo que tá deixando, ele podia voltar e pegar, né? Então, ou seja, ele tá fazendo uma escolha também pra mim aqui. Eu vejo assim, tá bom? E cada tiragem, ela é única, né? Cada tiragem, as cartas que estão do lado representam alguma coisa. Então, olha como faz sentido que ele veio de um lado de um 2 de paus. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa fazer uma escolha, mas também sabe as consequências dessa escolha, tá? E perde noite de sono por isso. Então, como ele tá nesse afastamento, fazendo escolha, tentando escolher alguma coisa que talvez ele saiba o que tenha que escolher, mas isso deixa ele muito perturbado, tá bom? Esse afastamento deixou ele muito perturbado, sabendo que talvez ele tenha tomado a decisão errada. Então é assim que ele tá se sentindo. O trevo, a estrela, no baralho cigano e a torre, né? O que eu posso dizer aqui dessa carta? Ele tá buscando ter vitória sobre alguma coisa, sobre alguma decisão que ele quer tomar, né? Não posso direcionar aqui agora, neste momento, sobre qual decisão ele vai tomar, porque eu não vejo cartas aqui que me indique qual é a posição que ele vai tomar. Mas assim, ele quer uma cura para esse relacionamento, tá bom? Ele quer uma cura. Sabe que tem que deixar muitos vícios, ciclos viciosos para trás. Essa carta do 9 de espadas,
significa que você se sente aprisionada em alguma situação que vive. Então, ou seja, como ele tá se sentindo aprisionado em alguma situação. Eu não sei o motivo pelo qual vocês se afastaram, né? Então, eu não posso ficar aqui falando, porque vocês se afastaram por isso, por aquilo. Não, né? Até porque eu não perguntei por que vocês se afastaram. Eu perguntei que vocês se afastaram e como ele está ferido no seu ego, tentando fazer escolhas que perturbam a mente dele, que não sabe por onde vai, tá bom? Buscando uma cura, de uma certa forma até buscando um isolamento para poder, porque olha onde a torre caiu, né? Buscando um isolamento para poder entender essa situação. Ou seja, pessoal, ele bem não tá? Bem não tá. Por que ele não tá bem? Tem uma pessoa que tá no 9 de espadas, né? Tem uma pessoa que o 9 de espadas, a torre do baralho cigano cai na frente, né? Então ele não tá bem, tentando, isolando, se sentindo, tentando fazer uma transição, uma mudança na vida dele. Sente até umas... Tá sentindo saudade de vocês. Mas acha também que a gente tem que fazer a interpretação correta, né? Aqui é um trevo, mas é um 6 de ouros. Então, ou seja, talvez acha que precisa tomar uma decisão, mas que isso é desigual também. Por que a decisão tem que partir só dele, né? Precisa tomar uma decisão. Por isso que ele está ferido no ego dele. Porque ele, na visão dele, né? Ele tá pensando assim, por que eu que tenho que tomar a decisão? Por que eu que tenho que entender as coisas, né? Basicamente é isso. Tá se sentindo isolada, tá se sentindo em conflito, mas vai tomar uma decisão. E uma decisão com cautela. Aí você pode me perguntar assim, mas Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. Que decisão? Vai me procurar? Não vai? Gente, a gente não fez essa pergunta aqui. Posso fazer até esse tema em outro vídeo, mas a gente não fez essa pergunta aqui. A pergunta é, nos afastamos como ele está. Ele vai... Aqui é uma carta de quem tá tomando a decisão, sabe a decisão que tá tomando, tá bom? Tá indeciso ainda no que fazer. Fica pensando muito nessa situação, se sente oprimido, né? Se sente meio perdido. Sente ferida no ego. Busca uma cura, ajuda espiritual. Sente saudade de alguns momentos, né? Se isola na maioria das vezes, porque até por causa desse conflito de Deus, sabe? Chega... não sei o que aconteceu na história de vocês, mas coloque isso no que cabe a vocês, pessoal. Então é isso que ele tá sentindo nesse momento, tá bom? Então vamos lá. A mensagem para vocês. Enfrente os desafios. Não existem obstáculos intransponíveis. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos que você vencerá, usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. Aqui caiu o cavaleiro, né? A mensagem do povo cigano para vocês. E o que ele tá querendo dizer aqui? Que tome atitude vocês, sabe? Se vocês se afastaram e vocês reconhecem que errou, que também precisa fazer a parte de vocês, toma a atitude de vocês. Por que eu tô falando isso? Porque a mensagem aqui, enfrente os desafios. Não existe obstáculos intransponíveis. Ou seja, se você tá achando que isso né? Que a mensagem aqui é pra vocês, tá, gente? Não é na pergunta. É a mensagem sobre essa situação pra vocês. Você vai ter êxito e proteção. Porém, aqui a carta do cavaleiro é quem toma iniciativa, quem vai atrás. Não que eu tô dizendo que vocês tenham que ir atrás, não é. Cada um coloca essa situação na história de vocês, no que cabe a vocês. Não tô mandando ninguém procurar ninguém. O que eu tô te dizendo é que a mensagem do baralho do povo cigano pra vocês vocês têm que enfrentar os desafios. Se foi uma discussão, um afastamento onde você gerou isso, onde você sabe que é um relacionamento que oscila por causa desses 6 de ouros aqui, que é um relacionamento que talvez vocês sejam irredutível também, que o ego pode falar de vocês, né? Então, na mensagem que o povo cigano traz, enfrente os desafios, sabe? Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá. Mas eu acredito que sempre com a verdade, né? Porque a carta aqui, o mensageiro, ele nada mais é do que um 9 de ouros, né? E o 9 de ouros, desculpa, gente, o 9 de copas, nada mais é do que a carta do desejo, da confraternização, né? Do sucesso alcançado. Então, assim, aprenda a lidar com as situações, porque muitas vezes a gente se afasta de alguém, nem sempre é porque quer,
né? Então, o que eu penso assim, nem sempre porque quer. Às vezes eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que fazer algumas escolhas, né? Nem sempre a gente vai optar por aquilo que no momento queremos, às vezes tem que tomar uma decisão forçada por conta de uma outra situação. Então a gente também tem que se colocar muitas vezes no lugar do outro, desde que é uma pessoa que vale a pena, que nos trate bem, que nos respeite. Conflitos, toda relação vai ter. Eu detesto quando alguém fala assim, mas que... porque tudo é relacionamento tóxico. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Conflito, todo relacionamento vai ter. Desentendimento, todo relacionamento vai ter. Ninguém vive mar de rosas, tá bom? O que não pode acontecer é agressão verbal, é agressão física, falta de respeito, maus tratos, traição. Isso não pode. Agora, conflitos, somos filhos de pais diferentes, muitas vezes culturas diferentes, moramos em países diferentes, estados diferentes, personalidade diferente, religiões diferentes. E, gente, vai haver conflito, vai haver divergência, né? Então, todo relacionamento vai ter. Então, eu sou uma pessoa muito coerente nesse aspecto. Eu acredito que tudo oscila, tem altos e baixos. Então, a mensagem praticamente do povo cigano para vocês é essa. Se é uma pessoa que vale a pena, né? Gente, não tome decisões baseadas em tiragem coletiva. Estou fazendo uma leitura onde tem muitas energias. Essa mensagem vai tocar o coração de alguém. E, normalmente, a pessoa sabe quando a mensagem é para ela. Tá? Então, assim, talvez até, né? Dependendo da situação... esse ego aqui também seja para vocês. Às vezes a tiragem sai invertida também, né? Fala sobre a gente, capta a energia do outro, capta a nossa e assim vai. Então, pessoal, aprenda a entender que relacionamentos têm desafios, né? Que relacionamentos têm altos e baixos. E nem tudo é sobre nós. E nem tudo é sobre o outro. Então, olha a balança do equilíbrio aí, tá bom? A gente precisa entender os nossos defeitos e entender as qualidades do outro, como também entender os defeitos e também entender as nossas qualidades, né? Então, assim, tudo na vida é equilíbrio. Então, eu penso assim, que essa mensagem é bem sobre isso, ter discernimento pela razão e pelo equilíbrio, né? Olha a mensagem maravilhosa que o povo cigano trouxe. Então, basicamente é isso. Que ele tá bem? Não, gente, ele não tá bem, tá? Talvez ele tenha tido que tomar essa escolha, foi forçado a tomar essa escolha devido a alguma situação que vem acontecendo com vocês, mas tá ferido no ego dele, tá procurando encontrar clareza, né? E é isso, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Vamos para a segunda opção. Pessoal, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, não custa nada, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, pessoal. Segunda opção, tá bom? Vamos colocar aqui. Gratidão a todos vocês. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Fala para os nossos queridos aqui que escolheram a segunda opção. Nos afastamos, como ele está. Que o tarô possa ser claro, objetivo, que seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que eu possa ser instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô, pessoal. Vou pedir desde já para vocês que deem um like, não custa nada, que compartilhem o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Vamos lá, tarô, fala com os meus queridos. Opa. Oh. Vamos lá. Fala com meus queridos, tarô. Nos afastamos. Como ele está? Nos afastamos, tarô. Como ele está? Nos afastamos, tarô. Como ele está? Vamos lá, com três cartinhas do baralho cigano. Tarô, nos afastamos. Como ele está? Nos afastamos. Como ele está?
Baralho cigano. Nos afastamos, como ele está. Fala para meus queridos e minhas queridas, com clareza, como ele está. E uma mensagem do povo cigano para vocês sobre essa situação. Vamos lá, que eu seja clara, objetiva. Uma mensagem para o cigano, uma mensagem povo cigano sobre essa situação. Nos afastamos. Como ele está? Qual o conselho que você dá para os meus queridos? Qual o conselho? Vamos lá. Vamos pegar a energia central. Energia central, nos afastamos. Como ele ou ela está? Nos afastamos. Como ou ele ou ela está? Nos afastamos. Como ou ele ou ela está? Energia central desse tema. A morte. Então, pessoal, eu posso dizer aqui com essa carta, ele está desejando uma finalização? Posso. Posso dizer que ele está tentando fazer uma transformação? Posso. A energia da morte, que às vezes muita gente teme, né, a energia da morte, mas a morte, ela é renascimento do outro lado, né? Muitas coisas se finalizam e muitas coisas se iniciam. A carta da morte, para mim, nada mais é uma carta de transformação, onde eu preciso transformar algo e não fraquejar, sabe? Aquela coisa assim, mudei e não volto atrás. Para mim, significa basicamente isso. Mas é claro que eu preciso entender o contexto aqui, porque também em muitas tiragens a carta da morte, ela fala sobre fim de um ciclo, né? Ela fala sobre o início de um novo ciclo. Mas dependendo de muita situação, é aquela carta da decisão. Tomo e não volto atrás, né? Porque, sabe aquele ditado? Só não há solução para a morte, que o povo fala, o ditado popular? Pode ser que, dependendo das cartas que aconteçam aqui, seja isso, né? Como ele está querendo finalizar um ciclo, querendo dar um basta nessa história e de vez. Pode ser isso, mas pode ser transformação. Mas vamos ver aqui o restante das cartas para que eu possa dizer com firmeza se é isso que está pensando. Nós afastamos como ele ou ela está, tarô. Cavaleiro de Copas, Pajem de Ouros e o Ás de Paus. Vamos lá. Pessoal, olha só. Lembra que eu falei que a pessoa pode estar querendo dar um fim nessa situação? Não é isso aqui, tá? Por que eu tô falando? Ele tá querendo transformar alguma coisa. Ele tá querendo... O que eu posso falar aqui pra vocês nessa situação, gente? Sabe por que às vezes eu dou aquela parada assim pra olhar? Porque olha só, a gente tem um cavaleiro, alguém que quer avançar em alguma situação. A gente tem um pajem de ouros, que é extremamente pragmático, né? Construtivo. E a gente tem um Ás de Paus, né? A gente tá falando do Ás de Paus, que eu vejo nessa carta como se fosse interferência divina. Por que isso? Porque quem segura esse bastão é uma mão oculta sobre umas nuvens, né? Então, assim, é aquela coisa de início com ajuda divina, de manifestação divina. É como se essa pessoa quisesse que as coisas mudassem, como ele está. Ele está querendo que as coisas mudem rápido. Ele quer
exatidão nessa mudança, sobre esse afastamento de vocês. Só que ele também é muito sedutor, ele é romântico, idealista. Talvez ele fique nessa situação de, será que isso finalizou mesmo? Por que a energia central, agora eu entendi por que saiu a carta da morte. Porque ele ou ela lá deve estar pensando, será que acabou mesmo? Fica fantasiando muitas coisas, né? Será que acabou? Será que não acabou? O que eu faço? Né? Pensa muito em ajuda, que é uma manifestação divina. É aquela pessoa que ela não tem coragem de tomar atitude, mas fica esperando que algo caia do céu. É assim que tá acontecendo aqui. Deixa eu abrir aqui o baralho cigano. É isso mesmo. O caixão, o anel e os ratos. Debaixo do Cavaleiro de Copas, ele tem a ilusão, né? Será que, né? O que eu acabei de falar sobre romantismo sedutor, ilusório? O Cavaleiro de Copas ele é o mais romântico do tarô, mas ele também é o mais idealista, é o mais sedutor, ele fantasia demais. Não sei se vocês compreendem. Toda vez que a pessoa esteja lá pensando assim, né? Como é que ele tá? Fantasiando as coisas, achando que realmente pode ter perdido, que realmente, sabe, uma relação que tá desgastada, que não vale mais a pena. Aí, nossa, mas ele não é romântico, ele não é ilusório, ele não é idealista, mas pode ser que aqui nesse momento ele tá pensando demais. Sabe aquele pensamento muito fútil, pensando muito sobre o que fazer? É um naipe de copas? Não é um de espadas, que é mente? Eu sei, gente, mas eu já falei pra vocês aqui que eu interpreto as cartas e a minha intuição é bem aguçada e o tarô, ele tem muitos mistérios. Uma carta tem vários sentidos e várias representações, ainda mais combinada do lado de outras, né? Então, olha só, cai o Cavaleiro de Copas debaixo de um rato do baralho cigano, né? Ou seja, que é um 7 de quê? De paus, né? Então, assim, a gente tem que ver isso também, um 7 de paus. Ou seja, esse 7 de paus aqui, ele pode estar representando o quê? Que ele também tá lá pensando, eu vou ficar aqui na minha defensiva. Eu não vou atrás, sabe? Não deixa do jeito que tá, deixa as coisas paradas. E ao mesmo tempo ele quer avançar e não consegue, né? Aqui, ó, debaixo do pajem de ouros, né, que é um pajem extremamente pragmático, porém inexperiente, né, cauteloso demais, ele quer um compromisso sério, ele quer muito esse compromisso sério com vocês, né, tem sentimentos por vocês, quer um compromisso sério, mas é uma situação que eu vejo aqui que esconde alguns segredos, tá, que esconde algumas coisas, talvez do outro lado da mente dessa pessoa, gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. De repente, essa pessoa que vocês estão aqui buscando na mesa, como ela está com esse afastamento, de repente ela acha que vocês ocultam muita coisa. Porque pra mim a carta do caixão é ocultismo. Algo escondido aqui dentro, sabe? É algo que você tá tentando esconder dos outros. Pra mim, tá bom, gente? Então, assim... Então, o que eu vejo aqui? Porque essa energia central tá dizendo assim, não pode haver transformação, isso é o que como ele está lá, tá? Não pode haver transformação, não pode haver um novo início, se existe muita coisa escondida. Consegue me entender? E esse sentimento gera até, é como se fosse um ciclo vicioso, a pessoa tenta, só que acaba parando no mesmo lugar. Então, por isso que provavelmente esse Ás de Espadas represente assim, a pessoa às vezes queira uma interferência divina, né? Queira uma ação da parte de vocês, para que vocês tenham uma ação, porque por mais que vocês possam ser pragmáticos, gostar das coisas certas, né? Ser conservador, eles esperam que você tome uma atitude. Então, ou seja, como, né, essa pessoa está com esse afastamento, provavelmente, gente, querendo que vocês entendam o que acontece na relação de vocês, enquanto as coisas não ficarem totalmente claras. Eu vejo aqui, com essas 3 cartas do baralho cigano, que por mais que queira uma coisa séria, tem um desgaste tremendo, e como se algo fosse oculto aqui. Algo está escondido aqui.
sabe, é como se quero ter um novo início, né? Nessa finalização não me agradou, apesar do desgaste, mas eu quero voltar, né? Vou usar até essa palavra, quero voltar, mas se for para fazer esse ciclo vicioso, eu não quero. Deixa as coisas do jeito que tá, cada um segue no seu canto. É assim que eu vejo. E tá buscando ajuda espiritual. Mentalizando muito, porque para mim o Ás de Paus é um dos as mais criativos, né? Ele é criativo, só que ele é uma carta que, quando eu olho para ela, é uma carta que, sabe, tem uma luz divina, o poder divino aqui, uma mão escondida com o coisa aqui, como eu posso dizer, no ar, um bastão no ar, né? Então, é basicamente isso, tá bom? Então, agora eu vou ler a mensagem do tarô pra vocês, tá bom? Perdão, pessoal, do povo cigano. Então, a mensagem do povo cigano para vocês é hora de preparar a terra para plantar novas sementes. É o momento de mudanças, de libertação do que é supérfluo no sentido material e espiritual. Olha o que eu falei. É como se pudesse querer uma ajuda espiritual. Tenho certeza que a colheita será abundante de felicidade e lembre-se, é importante distribuí-la. Então, o conselho é para vocês, né? É hora de preparar a terra, né? Para plantar novas sementes. Ou seja, eu não vou dizer que isso aqui é um complemento do primeiro, porque eu não senti. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, pode dar. O que eu percebo aqui essa carta aqui é a carta da foice, né? Então, ou seja, o que o baralho cigano tá dizendo pra você? Corte as ervas daninhas da vida de vocês, né? Com esse afastamento. O que tá atrapalhando esse afastamento? O que tá atrapalhando vocês? Por que houve esse afastamento? O que causa esse afastamento? Ou o que causou esse afastamento? Foi um trabalho? Né? Foi as mentiras? Foi as brigas? Né? Ou foi falta de romantismo? Ou foi falta de sedução? Ou foi falta de, olha, né, de romantismo, como eu falei? Foi falta de atitude. Então, assim, olha que fantástico o conselho do povo cigano para vocês. Isso caiu a foice. Então ele tá falando que tá na hora de preparar a terra para plantar novas sementes. É um momento de mudanças, de libertação do que é supérfluo no sentido material e espiritual. A ação de podar, arar e semear as sementes é sua. Ou seja, será que também esse afastamento não aconteceu por sua causa? Porque você talvez deixou de fazer algo, deixou de manifestar algo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que é uma tiragem aqui, mas eu sempre falo que o que eu puder ajudar, conversando, eu vou falar. Essa carta da morte aqui representa muito sobre... E aqui também tem uma foice, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A foice, tem uma foice aqui no conselho cigano, uma foice. Gente, o tarô, ele é fantástico, ele se comunica. Por isso que eu sempre vou falar que ele tem mistérios assim, que até a gente que lê fala, meu Deus. Vou falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes perdemos as pessoas que amamos, né? Independente de se relacionar. Mas a gente tá falando de relacionamento amoroso, então vamos falar de relacionamento amoroso. Não vamos colocar isso em todos os âmbitos, porque a gente tá falando de afastamento. Então, assim, quando alguém se afasta da gente ou a gente se afasta de alguém, vou falar por mim, tá bom? Eu falo que o amor, ele não segura relação nenhuma. O que segura uma relação é a admiração. Então, ou seja, quando você perde a admiração pela pessoa, quando você olha pra pessoa e você fala, essa pessoa sabe? Você olha pra pessoa e fala, sabe aquela pessoa que você fala, mas a pessoa, não posso falar a palavra, porque senão o YouTube cancela. Mas aquela pessoa a pessoa, você admira tudo que ela faz, tudo que ela fala. Você pode até saber os defeitos dela, você sabe o quão ela é talvez complicada, tenha defeitos que você não goste, mas você olha pra ela e você fala, mas mesmo com tudo isso, é isso que eu quero pra mim. Isso sim segura relacionamento, porque isso é admiração. E com a admiração vem o amor. Agora, quando você perde a admiração, vai tudo embora.
vai o desejo, vai tudo embora. Vai o amor, vai tudo, porque você vai olhar para aquela pessoa e você fala, o que ela tá fazendo, sabe? Então, assim, você vai olhar para ela e você vai falar, tô perdendo interesse, porque, olha só, não tem nada mais ali que eu admiro. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem qualidades nas pessoas que eu amo demais e eu admiro muito, né? Então, quando essas pessoas começam a perder esse tipo de qualidades, ou você vê que não é uma coisa que estava ali intrínseca nela, eu perco realmente a admiração. Então, assim, o que eu tô tentando dizer pra vocês com isso? Muitas vezes, essa pessoa que se afastou aqui, né? Foi devido às consequências, às brigas, às frustrações, falta de romantismo, Então, ou seja, prepara o terreno, começa a mudar, né? Veja se você também não falhou em algum momento para que essa pessoa se afastasse, ou se você fez essa pessoa se afastar, né? Mentalize, reveja seus conceitos, veja onde também está falhando, porque depois que a pessoa perde a admiração por você, eu vejo dessa forma, tá, gente? E muita gente vê assim, só não fala. Depois que a pessoa perde a admiração por você, que ela olhe pra você e não tenha nada, que o olhinho dela não brilhe, que você pare pra pensar naquela pessoa e fala assim, puta, esse cara é, né, essa mulher é, sabe, tudo aquilo, eu quero estar com essa pessoa, mas o nome disso é admiração, gente, tem que ter qualidades que você admire. Tem gente que vai admirar uma pessoa trabalhador, tem gente que vai admirar uma pessoa que conversa bem, que sabe se portar. Então a admiração, ela é gerada de alguma ação ou de uma personalidade da gente. Então, assim, né, faz uma mudança aí em vocês, vejam. E se não for com essa pessoa, se isso aqui chegou ao fim, leve essa mudança para a vida, aprenda, né, com os novos ciclos, com a finalização dos ciclos passados, que a vida é assim, né? Então, se eu puder dar um conselho para vocês, é isso. Pare para pensar, veja também onde vocês falham, porque os afastamentos, eles acontecem porque é culpa dos dois, né? Ok que muitas vezes é mais de um, né? Numa balança, o outro tem 60% de culpa, o outro 40%, mas nem assim os dois deixam de ter culpa. Então, assim, vamos começar a ter uma ação de arar e semear as sementes, né? Como diz o povo cigano aqui, é só sua essa ação, é só sua, né? Se não for para voltar para essa pessoa, que seja para você colocar isso em prática em outros relacionamentos, tá bom? Gratidão a todos vocês. Por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Para que o YouTube entenda que o canal é relevante. E gratidão por mais uma vez vocês estarem aqui, pessoal.